Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia, seja com todos nós neste dia. É o 19 de março de 2024. Graças ao Deus de Israel, o Altíssimo, estamos aqui, firmes, caminhando em direção a Jerusalém Celestial, né, irmãos? Graças a Deus. Imitando as virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. Aleluia, Hosana, Maranata. Vamos em frente, né, irmãos? Caminhando em oração, em meditação, em aperfeiçoamento, em obediência à palavra, em entendimento, né? Em boa consciência nas Escrituras, né? Caminhando nos entendimentos da eclésia, né? A eclésia, aqueles que estão fora, né? Do pecado, fora do mundo, fora da transgressão. Não é isso? Graças a Deus, né? Oremos e louvemos, né? E vamos dar graças ao nosso Deus, por tudo que somos, por tudo que temos, né? Pelos livramentos que Ele nos tem dado, né? Pelo pão de cada dia, pela vida que Ele nos deu, né? Pela redenção, pelo sangue que o Seu Filho Jesus Cristo derramou ali no madeiro. Amém, né, irmãos? Graças a Deus. Vamos continuar então com os nossos vídeos, né? Nós estamos falando de quê? Julgamentos e juízos, né? Já falamos, começamos do último juízo, né? O juízo final, falamos sobre ele, né? Certo? Falamos sobre outros juízos que aconteceram na terra, né? E também nos céus, né? Claro. Aí nós fomos para os ensinos de Jesus sobre o julgamento, e agora nós estamos nos ensinos dos apóstolos, né? Nós estamos lendo aqui trechos da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Lemos aqui os versículos 5, 6 e 7, né? Que está falando aqui na exortação, no conselho, né? Certo? Está falando no desprezo, né, da correção, que não devemos desprezar a correção, que a correção ela existe na igreja, né? E nós não devemos nos desmaiar, né? Quando formos corrigidos, como formos exortados. Porque aqui no versículo 7, ele está dizendo que se suportais a correção, né? Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, né? Então o apóstolo está nos ensinando aqui, né? Aquilo que a gente vai ver ali na frente, que o julgamento ele começa pela igreja, né? Começa pela casa de Deus. Começou por Israel, né? E agora, como nós estamos na graça, começa pela igreja. E sempre começou pela igreja, né? Então, em que consiste? Nós vamos ver em que consiste essa correção na igreja. Ou melhor, esse julgamento, né? Nós já vimos e estamos insistindo que o grande ensinamento do Senhor Jesus era o quê? Que ele disse o quê? Ele disse que ele mesmo não julgava ninguém. Quem julgava era a palavra que ele falava, que ele falou, né? Então a palavra, né, que é viva, que é eficaz, que é uma espada de dois gumes, ela julga. Ela está nos julgando, né?
Então, na igreja, há julgamento o tempo todo, porque se há exortação o tempo todo, aconselhamento o tempo todo, usando a palavra do Deus vivo, então essa exortação e esse aconselhamento, essa correção, ela se torna, né, em julgamento para todos nós que somos da igreja. Por isso é que está escrito que o julgamento começa pela igreja, né? Então nós vamos ver aí, né, nesse versículo 5, 6, 7 e 8, estamos vendo aí, né, que quem suporta a correção, né, acabamos de ouvir isso aí, ó, mas se estás sem disciplina, não, no 7, quem suporta a correção, Deus trata como filho, né? É? Mas se não suportar, vai ser o quê? Bastardos, né? Como está no 8 aqui, ó. Se estás sem disciplina, o que é estar sem disciplina? Estar sem disciplina é estar em desobediência à palavra, né? Da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então isso aqui, ó, é um julgamento, né? Quem obedece à palavra vai ser tratado como filho. Quem não tem disciplina, aquele que não obedece à palavra, né? Ele não vai ser tratado como filho, vai ser tratado como um bastardo, né? Então aí está o julgamento da igreja, que nós vamos ver aí para frente, né? Como é que vai acontecer esse julgamento, como está acontecendo, né? Aí nós vamos aqui voltar lá para Romanos capítulo 14, nos versículos 10, 11 e 12. Nós vamos ver aqui esse ensino aqui de novo. O Paulo dizendo que, mas tu por que julgas teu irmão? Então, que julgamento é esse que ele está falando? Ele não está falando do julgamento da palavra, ele está falando do julgamento de opinião própria, né? De falatório, né? Digamos, né? De invenção de coisas até, né? De calúnia até, né? Por que você está julgando o teu irmão? Né? Ele não está falando aqui do julgamento da palavra, está falando de opinião particular. Ou tu também, porque desprezas teu irmão, né? Aí sim está falando também do desprezo, acepção de pessoa, né? Isso aí é o quê? Desobediência à palavra, né? Acepção de pessoas, é o exemplo que a gente tem aqui agora, né? Mas aí ele vai dizer o quê? Ó, por que você faz isso? Por que você julga segundo a tua opinião? E por que você despreza o teu irmão, né? Aí ele vai dizer, ó, porque todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, todas as nações, todas as pessoas, né, vão comparecer ao tribunal de Cristo, certo? Por quê? Porque está escrito, né? Está escrito em algum lugar, em Atos nós vamos ver aí na frente, que o Altíssimo colocou todo o poder nas mãos do Senhor Jesus e escolheu ele para julgar o mundo, certo? E esse julgamento é segundo a palavra. Então, o tribunal de Cristo, ele está funcionando, primeiramente para a igreja. Nós vamos ver isso aí. Aí ele diz assim no 11, porque está escrito, ó, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda a língua confessará a Deus, né? Então, toda a língua, né? Todo joelho se dobrará, voluntariamente ou não, certo? Toda a língua confessará, voluntariamente ou não, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, a igreja, ela vai fazer isso, ela está fazendo isso voluntariamente, né? Ela está dobrando o seu joelho diante do Senhor Jesus e está, né, confessando o Senhor Jesus voluntariamente, por entendimento, por boa consciência. Amém, irmãos? Pai seja com todos nós
e até amanhã, se Deus quiser.